Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Nelson Ferreira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Já está na hora? Ata da 44ª sessão ordinária em 13 de maio de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloísio Freitas, presidente, pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente, corrigindo, doutor Jairinho, primeiro suplente, e Lilian Sá, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Paulo Serri, Cláudio Cavalcante, Dr. Nelson Ferreira, Rosa Fernandes, Carlos Bolsonaro, pastora Márcia Teixeira, Nadinho de Rio das Pedras, Jorge Felipe, João Cabral, Rogério Bittar, Roberto Monteiro, Patrícia Amoim, Aloísio Freitas, Jorge Pereira, Alberto Salles e Luiz Humberto, 17, assuma a presidência a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretária a convite, o senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Serri, que dispõe de 20 minutos. Senhora vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora pastora Márcia Teixeira, hoje presidindo a nossa sessão. Nesse plenário quase desalentador, eu desejaria fazer menção, não pude fazer na sessão de ontem, porque era uma sessão de votação de matéria de vereadores, então eu não quis interromper a votação de matérias importantes, embora a referência que vou fazer seja uma referência importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas eu não poderia deixar passar em branco o episódio do falecimento do senador Arthur da Távola. O senador Arthur da Távola nos deixou na sexta-feira passada. Nós estávamos saindo da nossa reunião de pré-candidatos a vereador, com a deputada Solange Amaral, nossa candidata a prefeita, e o prefeito César Maia, quando fui colhido pela notícia do falecimento do senador Arthur da Távola. O senador Arthur da Távola, ao lado da referência que é para todos nós na política do Rio de Janeiro, o senador teve a virtude de colecionar amigos em toda a sua existência, tanto na sua militância política, como na sua militância profissional e no seu trato pessoal para com as pessoas. O senador Arthur da Távola deu uma inestimável contribuição ao Rio de Janeiro e ao nosso país em diversas áreas onde pôde atuar. Na área da política,
nem se precisa comentar. Desde muito cedo, muito jovem, na militância política, foi e conseguiu se consolidar numa posição das mais difíceis da nossa história política do Rio de Janeiro. Se notabilizou por ser o líder da oposição ao governador Carlos Lacerda, era filiado ao PTB, na ocasião, e o governador Carlos Lacerda ao DN. E o senador Arthur da Távora, naquela época deputado, um garoto atrevido, como ele mesmo se autodenominava, ousou fazer oposição a um dos mais brilhantes políticos da história do país, que foi o governador Carlos Lacerda. E o fez com dignidade, o fez com competência, e dali o senador Arthur da Távora começou a sua carreira política, até depois exilou-se. O golpe de 64 o perseguiu pelas suas ideias, pelo seu talento, exilou-se no Chile, onde construiu uma teia de amizades políticas muito importantes. Depois retornou ao nosso país quando o nosso país permitia que aqueles que estavam lá fora, aos poucos, fossem retornando à sua terra natal. No âmbito da carreira política, o senador foi, além dessa função de representar a federação no Senado Federal, chegou a ser o líder do presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo seu brilhantismo, pelo seu preparo intelectual e pelo seu conhecimento da história política do nosso país. Foi também um jornalista e um contador de histórias, um cronista e um escritor de alta reputação. O senador Arthur da Távora tinha um conjunto de livros lançados, um conjunto de artigos diários em jornais da cidade. Ultimamente vinha escrevendo permanentemente no jornal O Dia. Foi jornalista de O Globo, onde fez uma carreira brilhante, e deixou de sê-lo para o exercício na Constituinte da relatoria da Comissão de Educação e de Comunicação, quando achou que a sua condição de jornalista não o permitiria relatar o capítulo das comunicações. Veja a envergadura ética desse político, que poderia ter continuado no jornal o Globo como colaborador diário, mas como estava indicado relator do capítulo das comunicações, ele denominou-se impedido de continuar a escrever no Globo, porque queria uma imparcialidade absoluta das suas posições na relatoria do capítulo da comunicação. Então, é de uma figura dessa envergadura que nós estamos tratando. Em 2001, quando o prefeito César Maia assumiu o seu terceiro mandato, seu segundo mandato, o senador Arthur da Távora foi o seu secretário das Culturas. O jornal o Globo, no dia seguinte ao seu falecimento, publicou na sua seção do obituário uma matéria muito bonita, muito elogiosa ao nosso senador. Uma fotografia muito bonita dele aqui na tribuna do Senado Federal e um resumo da sua história, porque Arthur da Távora era um daqueles homens cuja história não cabe numa página de jornal, talvez não coubesse numa edição do jornal O Globo. Mas o jornal O Globo fez aqui, numa página
do seu obituário uma homenagem. Só falhou num detalhe pequeno. Aqui o editor percorreu os vários momentos que o senador Arthur da Távola transcorreu na sua vida, como jornalista, como poeta, como escritor, como deputado estadual, como militante na época da UNE, como senador, como líder do presidente Fernando Henrique Cardoso. Só pecou quando dedicou duas pequenas linhas para dizer que o senador Arthur da Távola havia sido secretário das Culturas do prefeito César Maia num pequeno período, como diz aqui, em 2 linhas. Certamente não para diminuir esse período, mas não dando ao período a importância que teve para a cidade e para o nosso governo. Eu quero dizer aqui que para o prefeito César Maia e para nós que apoiamos o seu governo do ponto de vista legislativo e parlamentar, a presença do senador Arthur da Távola na Secretaria das Culturas foi uma enorme honra. E ele nos deixou porque o presidente Fernando Henrique o convocou para assumir a liderança dele no Senado. E não se nega ao presidente da República uma convocação como essa. Me lembro na reunião do secretariado do prefeito, quando o senador Arthur da Távola dizia que havia sido convocado para assumir a liderança do governo no Senado e, portanto, teria que retomar o seu mandato de senador e deixar o seu trabalho rico, profícuo, importante na Secretaria das Culturas da nossa cidade. Não vou falar, porque seria desnecessário, do trabalho que ele desenvolveu na área específica do seu conhecimento, que era a área da cultura. Todo mundo conhece. Mas quero registrar que foi na sua gestão e na sua secretaria que nasceu e foi concebida a PAC do Leblon. Foi de um senador da República, licenciado, e no exercício da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, onde se concebeu esse instrumento de luta contra a especulação imobiliária na nossa cidade, defendendo o bairro do Leblon. Instrumento esse hoje tão combatido por pessoas que nós achamos que até hoje, em memória do senador, deveriam estar aqui defendendo. Foi o senador Arthur da Távola que concebeu o conceito da PAC do Leblon, na defesa da cidade e numa postura de contenção da especulação imobiliária naquele bairro importante da cidade. Então, senhor presidente, quando quase se encerra o meu tempo, eu queria, nesse momento, prestar uma homenagem ao senador Arthur da Távola, nosso querido Paulo Alberto Moretson Monteiro de Barros, honrosamente meu eleitor. Nas últimas eleições eu tive a honra de ter o voto dele e da sua família, o voto e a militância. Apesar de ser senador pelo PSDB e lá afiliado, era um homem que tinha uma visão plástica e uma visão universal da política. E eu contava com a sua amizade, com a solidariedade da sua família, e nas minhas campanhas o senador subia nos meus palanques. Eu formava ali os meus palanques na minha área, o prefeito César Maia, o senador sempre lá esteve, pedindo voto para mim, assinando os panfletos que fazia, de declarações a meu favor. Então eu tenho do senador primeiro uma imensa saudade, pelo que ele me permitia privar da sua amizade. Me lembro da minha última visita a ele, hospitalizado, quando, no dia em que faleceu a deputada Eloneida Studart. Veja, Vossa Excelência,
presidente Luiz Humberto, que agora é presidente de sessão. Eu tinha ido visitar o senador Arthur da Távola, que estava hospitalizado, com problemas com seu marca-passo. Quando eu entrando no hospital, me encontro com o João, filho da deputada Eloneida Studart, meu amigo. E ele me relata, vereador Márcio Pacheco, que a sua mãe havia falecido há 1 hora atrás. Eu chego para visitar o Arthur da Távola e o filho da Eloneida me relata que ela acabava de falecer no hospital. Quer dizer, 2 figuras ilustres dessa cidade, 2 defensores nominados dessa cidade, numa situação, uma tendo falecido e o outro numa situação ali de dificuldade de saúde. Então, me lembro que, nesse dia, o senador Arthur da Távola e eu conversamos longamente, ele me fez diversas referências sobre a existência humana, sobre a música, e nós travamos um diálogo muito interessante. Mas eu percebi, como coloquei no meu site agora, numa homenagem a ele, o senador estava cansado. O senador já vinha algum tempo lutando contra a doença cardíaca, que o infelicitava, jovem ainda, ele tinha 72, 73 anos, portanto, mas eu senti que havia ali uma reflexão do senador para tentar concluir esse seu ciclo de vida. O senador, poucos dias depois, voltou para sua casa, para o seio da sua família, que o queria muito, que o guardava muito e que com ele permaneceu até o último dia. Portanto, eu queria prestar uma homenagem da minha bancada, dos democratas, homenagem do meu partido, do prefeito da cidade nessa casa, à memória, à obra e à existência do senador Arthur da Távola, Paulo Alberto Moretson Monteiro de Barros, que, para a minha felicidade e até com um pouco do meu estímulo, nós demos o nome da Vila Olímpica de Vila Isabel, que será inaugurada em julho, demos a ela o nome do nosso senador Arthur da Távola. Será a Vila Olímpica Arthur da Távola, ficará ali em Vila Isabel, naquela interseção entre o morro e o asfalto, daquelas pessoas de quem o Paulo Alberto tanto gostava, que por quem tanto lutou, os mais pobres, e daquelas do asfalto a quem encantava, com as suas crônicas, com a sua identidade intelectual, com seu amor pela música clássica, pela música melhor do nosso país, pela música popular mais elaborada, enfim, prestar aqui essa homenagem e dizer que a cidade se empobrece, o meio intelectual do Rio de Janeiro se empobrece, o jornalismo da cidade se empobrece com a partida desse homem de qualidades inigualáveis, insuperáveis, como foi Arthur da Távola. Eu queria, então, pedir ao nosso presidente que fizéssemos 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do senador Paulo Alberto Moretson Monteiro de Barros, senador Arthur da Távola. A presidência vai fazer 1 minuto de silêncio em memória à passagem do senador Arthur da Távola. Senhor presidente, encerrando, eu
vou pedir a Vossa Excelência, vou passar a taquigrafia essa matéria do Jornal o Globo, do sábado, dia seguinte, ao falecimento do senador, pedindo que ela seja transcrita nos anais da casa, se for possível, com essa fotografia onde, da tribuna do Senado, o senador Arthur da Távola se confunde com um maestro, reunindo as suas duas grandes vocações, o amor pela política e o amor pela música clássica. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A presidência dará ciência das proposições recebidas. Requeiro à mesa diretora, forma regimental, a retirada de pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar número 60 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a possibilidade de conversão em pecúnia indenizatória de licença especial e da outras providências. Autoria do vereador Paulo Serri. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de prioridade, segunda discussão, projeto de lei 1643 de 2008, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para vigorar na oitava legislatura, 2009 a 2012. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Pela ordem, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, nobre vereador Aloysio Freitas, senhores vereadores, notadamente, senhor vereador Paulo Serri, digno líder do governo nessa Câmara Municipal. O senhor prefeito César Maia encaminhou à Câmara Municipal do Rio de Janeiro o projeto de lei que visa autorizar ao Poder Executivo a ceder os direitos do fluxo ou serviço ou estoque do crédito tributário inscrito em dívida ativa e da outras providências. Essa matéria encontra-se tramitando nesta casa, na Comissão de de Justiça e Redação, mereceu, por parte da comissão, duas arguições junto ao Poder Executivo, através de requerimento de informação, compreendo, mas é que eu estou falando diretamente para Vossa Excelência. Então, a Comissão de Justiça, dizia, já apresentou um requerimento de informação em relação à matéria. Está apresentando hoje mais 2 requerimentos que eu acho que, com essas informações, estaremos em condições de dar o parecer. Entretanto, penso que é de relevância e de importância muito grande podermos ter a oportunidade de discutir com a titular da Secretaria Municipal de Fazenda ou o senhor Procurador-Geral do município, numa audiência pública ou no encontro na Salão Nobre, no auditório, onde o espaço que dispusermos, para discutirmos essa mensagem. É um hábito saudável que enriquecerá certamente a todos nós e nos proporcionará a oportunidade de elaborar um juízo de valor a respeito dessa questão. Confesso a Vossa Excelência que ainda tenho muitas dúvidas e certamente
nesse encontro, elas serão devidamente sanadas. É um apelo que faço a Vossa Excelência, na expectativa e esperança de obter também a sua solidariedade e luta para que possamos realizar esse debate na Câmara Municipal. Com a palavra, pelo vereador Paulo Serri. Não, vereador Jorge Felipe, Vossa Excelência, na condição de presidente da Comissão de Justiça, não me solicita. Vossa Excelência me determina. A Comissão de Justiça dessa casa deve ser reverenciada como, depois da mesa diretora, a instância mais qualificada que nós temos nesse parlamento. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal é uma instância reverenciada. Não, vereador Jorge Felipe, em todas as casas legislativas, a Comissão de Constituição e Justiça é abaixo da mesa diretora, pelas suas prerrogativas, pela sua importância, é uma instituição. Então, como eu acho que nessa casa também deve ser assim, sobretudo quando temos a presidi-la um vereador da qualidade de Vossa Excelência, a sua solicitação, para mim, soa como uma determinação. Por isso, eu vou verificar com a senhora secretária de Fazenda uma data para que ela possa vir à casa. A matéria é nova para todos nós, até eu tenho dúvidas sobre ela, até eu tenho. Como líder do governo e como quem priva da intimidade do Poder Executivo, também tenho dúvidas. É uma matéria nova, é uma novidade que o senhor prefeito envia à casa. À primeira vista, me parece muito positivo, mas eu também quero mais elementos para poder firmar o meu julgamento e para poder votar de maneira adequada. Então, a sua determinação é absolutamente pertinente e eu vou verificar com a senhora secretária uma data para que ela venha à casa para informar aos seus vereadores que se interessarem pelo tema, para que a Câmara possa se posicionar sobre a matéria. Não aprovar, se posicionar. É importante votar a matéria. Às vezes, a Câmara acha que as mensagens devem ser objeto de aprovação. Nem sempre. Mas devem ser sempre objeto de verificação e de votação. E os que concordarem votarão a favor, e os que não concordarem votarão contra. Agora, o que não pode a Câmara se omitir na apreciação de matérias que o Executivo acha que são importantes para a cidade. Então, o nosso papel de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Justiça, o meu como líder do governo, é fornecer instrumentos para que a Câmara se pronuncie. O resultado, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, Vossa Excelência, eu lhe agradeço, porque vejo que a comissão quer deliberar sobre a matéria. Isso é muito importante para a cidade. Só esse fato já me recompensa enormemente, de saber que Vossa Excelência, na condição de presidente da comissão, quer deliberar sobre a matéria. A votação depois é uma outra questão, não tem, talvez tenha menos importância do que o fato de nós estarmos aqui institucionalmente nos aproximando para dar condições para que os senhores vereadores possam formar o seu juízo. Então, senhor vereador Jorge Felipe, muito obrigado, e nós vamos providenciar a vinda da secretária à casa. Com a palavra pelo vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente, nobres colegas, na verdade, presidente, é uma comunicação do nosso partido, do PSC, e da liderança, uma comunicação de liderança. Eu gostaria de registrar hoje a importância de algo que está acontecendo em Brasília, mas que é muito importante para a nossa cidade, e nós aqui na Câmara Municipal nós não podemos deixar passar um momento tão importante para o nosso país,
e da qual, como presidente da Comissão Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós temos muito a fazer, e eu me dirijo aqui ao meu querido vereador Paulo Serri, aos nobres vereadores que também têm, Vanderlei Mariz e outros que têm militado também nesta causa. Ontem, quer dizer, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, foi iniciada uma aprovação importante, que é um requerimento de urgência para a votação do projeto MSC 711/2007, que submete ao Congresso Nacional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Por que isso é importante para o nosso país? Nós estamos tratando de uma convenção da ONU, internacionalmente reconhecida por diversos países, entre eles o Brasil. Esta convenção foi elaborada pela ONU em dezembro de 2006 e um dos países signatários é o Brasil, desde março de 2007. A importância da ratificação de uma convenção como essa, que é a Convenção da ONU, ela se faz urgente do país agora, justamente para que a política de aplicação, ou seja, a política pública a ser aplicada para a pessoa com deficiência no nosso país seja realizada nos âmbitos municipal, estadual e federal. Para que as nossas leis possam ser ainda mais eficazes e que as políticas de acessibilidade, de inclusão, sejam feitas ainda com maior sucesso, é extremamente importante que esta convenção seja ratificada no Congresso Nacional. E eu levanto esta pauta hoje porque esta casa, como disse há alguns dias atrás o vereador Paulo Serri, aliás, brilhantemente apontou esta questão, é uma casa que discute valores. Eu não vou me esquecer do que o vereador Paulo Serri mencionou. Esta casa precisa discutir valores, mesmo quando não é da nossa alçada discutir alguns temas. E esta, por exemplo, não é, a não ser quando as nossas leis aqui votadas são leis locais, de aplicação de acessibilidade, ou leis que colocam em prática leis maiores, que regulamentam. Mas esta lei é uma lei que precisa ser aprovada no Congresso. Então eu pediria aos nobres colegas, vereadores, ao vereador Paulo Serri, que demande aos vereadores do partido, aos deputados federais do Partido dos Democratas, que iniciem lá no Congresso esta importante missão, porque ela significa que o Brasil reconhece a importância de se ratificar uma convenção internacional, a Convenção da ONU, que é a convenção que protege a eficácia legal e o direito da pessoa com deficiência no mundo inteiro, e o Brasil não pode ficar fora disso. Então, aqui há uma carta enviada, vereador Paulo Serri, por inúmeras instituições do Rio de Janeiro. Esta carta que eu gostaria de passar aos anais da casa, na íntegra, para que ela fosse lida. Ela me foi enviada pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Pessoa com Deficiência, o IBDD, na pessoa da sua superintendente Tereza Amaral, uma das maiores autoridades na área de defesa da pessoa com deficiência. E ela nos foi enviada, e foi enviada para os deputados federais, para que eles pudessem animar o Congresso para esta votação. Eu não vou lê-la, vou passar em mãos, apenas dizendo que hoje a votação poderia ter acontecido no dia 13 de maio, não aconteceu. E eu quero dizer aos líderes aqui, para que animem seus deputados. Isso não é extremamente importante só para o Rio de Janeiro, é importante para a nação reconhecer um documento como esse, porque a ratificação da Convenção na ONU entrou na pauta do Congresso depois que nós, numa audiência lá em Brasília, conseguimos tirar da pauta o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por que tiramos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apesar do nome ser um nome até positivo? Porque quando nós estamos falando de um estatuto, nós reduzimos a qualidade legal a uma só lei. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da maneira que ele está, ele revoga leis importantes outrora aprovados. Então, hoje, nós temos uma demanda legal, nós temos um número de leis que aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, foram aprovadas, que se um estatuto, do jeito que está, ele é aprovado, ele revoga direitos anteriores, inclusive prazos de acessibilidade, prazos que já estão contando há mais de ano. Então,
para que nós pudéssemos tirar o estatuto da pessoa com deficiência, que é um estatuto que nós somos contrários, nós, inclusive, como presidente da comissão, era preciso se indicar algo mais importante para ser aprovado em Brasília. E aí nós fizemos a indicação para que o Congresso ratificasse a Convenção da ONU. Então isso é urgente no nosso país. E nós da Câmara Municipal, repito as palavras do vereador Paulo Serri, nós não podemos deixar de discutir esses valores aqui nessa casa, até pela importância que ela é. Vossa Excelência se referia agora também à Comissão de Justiça, importantíssima nesta casa. E é importante a nossa ação. Vejo aqui o vereador Vanderlei Maris, grande lutador da causa, que teve a grande expertise de fundar aqui na casa, ajudar a fundação. Eu participei, meu vereador foi o primeiro presidente da Comissão Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, depois assumiu brilhantemente a Secretaria de Trabalho. Nos ajuda nesse discurso agora, vereador Vanderlei. É importante que nós comecemos a nossa luta para que nessa cidade façamos uma grande mobilização para que esse documento seja aprovado no Brasil, não é? Então eu quero terminar, vereador presidente Aloysio Freitas, apenas dizendo que o Brasil tem 25 milhões de pessoas com deficiência. 15% da população carioca tem deficiência. Então nós não estamos falando de um problema de um indivíduo. A Convenção Nacional, a Convenção da ONU, ela indica a eficácia de políticas públicas para toda a nação. Porque nós sabemos que a questão da pessoa com deficiência, ela está além de raça, crença, cor ou idade ou qualquer coisa que o valha. Todos nós um dia ficaremos deficientes, andaremos com mais dificuldade, ouviremos com mais dificuldade, veremos com mais dificuldade pelo advento da nossa própria idade, é natural. E, portanto, nós gostaríamos de registrar hoje a importância de uma causa como essa, e que nós vamos lutar, e eu gostaria de que ficasse registrada esta carta oficial que foi mandada para os senhores deputados, e pedir aos líderes dos nossos importantes partidos, e principalmente o líder do governo, que encaminhe essa nossa demanda aos deputados federais, ao presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia, para que seja força para nós nessa ratificação, ao líder do PSDB, ao líder dos demais partidos desta casa. O nosso líder, o deputado federal Hugo Leal, já está fazendo um trabalho, um afinco muito grande para que isso também aconteça, e eu espero que a nação reconheça a importância de o Brasil se dobrar e ratificar definitivamente esta convenção que mudará a história do nosso país no que diz respeito ao direito da pessoa com deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Essa era a comunicação que o PSC gostaria de encaminhar. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vanderlei Maris. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eu gostaria de me congratular com as suas palavras de reconhecimento da importância que teve a Câmara Municipal ter ratificado a posição do Brasil nesse importante tratado estabelecido pela Organização das Nações Unidas. É a inserção da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, já estabelecidos em leis municipais, em leis federais, em leis estaduais, no direito internacional. Isso certamente é um grande avanço institucional brasileiro no que diz respeito à cidadania e ao reconhecimento dessa população que tem um percentual tão grande da população brasileira. Eu, da mesma forma que fiz em relação aos deputados federais do meu partido na Câmara dos Deputados, acho importante essa mobilização continuar, porque terá também que ser aprovado em 3/5 no Senado Federal. Não é fácil se ter os 3/5 no Senado Federal, então é muito importante que toda a mobilização que os setores organizados da sociedade fizeram durante todas essas semanas para que isso fosse ratificado na Câmara, continue essa mobilização para que o Senado brasileiro possa fazer isso. Eu hoje vou entrar em contato com o nosso líder no Senado, o senador José Agripino Maia, para que mobilize a bancada dos democratas e para que o Senado possa dar celeridade a esse processo e nós confirmarmos esse avanço nos direitos da pessoa com deficiência, que é a ratificação desse tratado. É isso que eu queria falar. Interpretação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, projeto de lei 1661 de 2008,
Mensagem 154 de 2008, é autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A matéria sai da ordem do dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias úteis. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 1 de 2005, de autoria são os vereadores Tereza Berg, refazendo a fala. Projeto de lei complementar número 49 de 2007, de autoria das comissões de Justiça, Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, Administração e Assuntos ligados ao servidor público, Assuntos urbanos, Meio Ambiente, Esporte, Lazer, Transporte e Trânsito, que suspende novas construções na área que menciona e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Senhores vereadores, Alberto Salles, Argemílio Pimentel, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Leila do Flamengo, Luiz Antônio Guaraná, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade. A presidência vai encerrar a votação. Declaração de voto. A presidência vai encerrar a votação. Presidente, votando 20 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que votará em votação. Declaração de voto, senhor presidente. Quê? Vereadora Silvia Pontes, por favor. Eu pedi primeiro, né? Não, meu amor. Ela tinha pedido primeiro. Prezado presidente, meus nobres colegas, eu ouvindo meu líder falando do nosso grande amigo Arthur da Távora, eu não podia deixar de fazer também a minha pequena homenagem para esse político, né, que tinha multiplicidade de talentos, advogado, jornalista, enfim. E eu quero, o nosso país, presidente, acabou de perder um homem que se destacava pela sua multiplicidade de talentos, como político, advogado, jornalista, escritor, enfim, entre outros. E eu queria aproveitar e contar assim, uma passagem interessante minha com ele. Em campanha, em 1988, e estávamos na rua andando, e na hora que eu fui pregar uma praguinha do nome dele, de candidato a prefeito, numa senhora, ela tirou a praguinha, rasgou a praguinha e jogou no chão. Aí eu peguei uma outra praguinha, ela estava assim barriguda, devia ter uns 9 meses para o neném nascer. E eu brinquei com ela, falei, olha, mas a senhora tirou, mas o neném está pedindo. E colei na barriga dela. E aí ela riu e abraçou o Arthur. E aí ele passou, então, desde 88, a me chamar de campeã. E eu achava o máximo, porque ele era uma pessoa fantástica. E tive, na quinta-feira, lendo o jornal Dia, vi uma crônica que eu achei maravilhosa. E, por acaso, no dia, na sexta-feira pela manhã,
eu encontrei com o Gilberto Braga. E eu estava com a crônica na mão. E falei, Gilberto, eu estou com essa crônica na mão e eu queria falar com o Arthur. E ele falou, Silvia, liga para ele está doentinho, ele está fraquinho, mas vai ficar feliz de você ligar para ele. Eu falei, vou ligar sim. Quero falar com ele dessa crônica que é... Eu até vou ler essa crônica aqui para todos, principalmente para nós mulheres, que achei uma mensagem maravilhosa. E peguei o telefone e liguei. E o Gilberto me deu o telefone da casa dele, e eu conferi com o meu e liguei. E na hora que eu liguei, uma pessoa ali, eu até perguntei, por favor, eu queria falar com o Arthur, com o senador. E eles disseram para mim, mas o senador... Não, falou assim para o Arthur. Eu não falei o senador, não. E a pessoa do outro lado ficou meio muda e me disse, ele morreu. Aí eu falei, eu devo ter ligado errado, né? Porque eu acabei de falar com Gilberto, que é amigo pessoal dele, e liguei de novo. E na hora que eu liguei de novo, eu falei o número do telefone, e a pessoa de lá disse assim, olha, ele acabou de falecer. E eu fiquei assim, sem voz, muda, fiquei assim num estado, porque eu falei, não é possível. E infelizmente tinha acontecido isso. O Brasil tinha ficado no vácuo com a perda do nosso grande senador Arthur da Távora. E eu queria agora, presidente, ler essa crônica rapidinho, porque eu queria que ficasse publicada e que fosse uma mensagem, principalmente para as mulheres que são mais românticas do que os homens. É Crônica Arthur da Távora. Discordo, vereadora. Discordo da senhora. Então tá bom, que bom que tenha também alguns homens românticos. Mas é verdade, tem sim. Eu até acho que fui infeliz, porque tem às vezes homens muito mais românticos do que certas mulheres. Então eu acho que fica uma mensagem para todos nós. Ele disse assim, papo sobre paixão. As pessoas amam bem mais a expectativa do amor possível que o amor propriamente dito. Daí a intensidade dos impulsos bloqueados, os que estão impedidos de expansão e movimento na direção do objeto amado. Os grandes amores da literatura são grandes, não por serem amores, mas por serem impossíveis. Já os grandes amores da vida real, só quem sente é que sabe. A impossibilidade de dimensionar o impulso afetivo carrega a energia da fantasia. E esta se encarrega de dar dimensão ao que o exercício da relação talvez tirasse. Na paixão impossível, só estão as projeções do que idealizamos, pretendemos ou não conseguimos viver em nosso cotidiano. Daí ser fácil entender sua força, sua obsessiva presença na cabeça dos enamorados. É por isso, aliás, que só é musa, ou muso, né? Ele disse musa, quem é inatingível. Case-se com a musa e acordará com uma jararaca. Eu adorei esse... E é verdade, isso acontece. Case-se com quem ama e será feliz. Quer se ver livre de uma paixão colossal? Vá viver com a pessoa objeto da paixão. Observem, por favor, que não estou usando a palavra amor. Aliás, já está nos clássicos e mesmo antes destes, nos antigos. A conquista enobrece e a posse avilta. Ou como dizia Goethe, nas batalhas da paixão, ganha aquele que foge. Quantas vezes as relações humanas terminam ou se interrompem sem ter esgotado o potencial da possibilidade, adivinhadas, intuídas e sentidas. Aí o que não se esgotou, clama por vir à tona, e muitas vezes ameaça ocupar, e às vezes ocupa efetivamente todo o ego. Não é por outra razão que o apaixonado é o maior dos egoístas. Ao dedicar tudo ao objeto da paixão, está alimentando a própria necessidade, seja de sofrimento, de idealização, de felicidade ou fantasia. Entupido de impossibilidades, ele clama. E a isso muitos chamam amor.
Mas amor é coisa muito diversa. Amor não clama, nem reclama. O amor se dá. Arthur da Távola. Chega a me arrepiar, presidente. Que, infelizmente, nós perdemos esse grande amigo. Com a palavra pela ordem, nobre vereadora Lilian Sá. Bem, nobre vereador Aloysio Freitas, a palavra não era pela ordem, era para... Eu queria justificar o meu voto, era para declaração de voto. É sobre esse projeto da vereadora Andréia Gouveia Vieira, que suspende novas construções na área que menciona e dá outras providências que nós votamos agora há pouco. No artigo 1, ela diz assim, no primeiro artigo, fica proibido em todo o bairro da Rocinha a realização de qualquer obra que implique em novas edificações, como em acréscimo e modificações nas construções já existentes. Através desse projeto, a vereadora, ela engessa o morador da Rocinha. Nem todo mundo que mora na Rocinha tem barraco, ela tem casa. E, de repente, vai ficar impossibilitado até de repente, construir um quarto, fazer até um quarto para suas crianças, ou um acréscimo na sua própria obra. Eu até entendo que a vereadora ela está preocupada com as edificações grandes e até com a favelização, mas o projeto dela aqui é contra as pessoas carentes. E nós sabemos que na Rocinha não existe ninguém com poder aquisitivo tão alto, capaz de poder construir uma mansão ou prédios imensos, né? Nós temos que pensar naqueles que não tem como, construir prédios grandes ou da favelização. Então, nós temos aqui um projeto que ele realmente não especifica aqui se as obras existentes nas casas das pessoas que têm o seu direito à moradia, se ela pode realmente, de repente, fazer um terceiro andar ou coisa parecida. Então, eu acho um absurdo, já que a Rocinha está entrando agora com o projeto do PAC, tem construções também na área municipal, estadual e federal. Ela diz aqui que essas aqui, o projeto não vai inibir essas construções, mas sim as construções acréscimos nas obras existentes. Então, eu acho um absurdo isso, senhor presidente, e meu voto é não, é contrário, e eu vou fazer de tudo para que esse projeto não passe aqui nesta casa. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, queria rapidamente me solidarizar à nova vereadora Lilian Sá, num sentido em que as elites possam ampliar as suas coberturas, fazer 1, 2 andares acima dos últimos andares que são comprados nos grandes edifícios da cidade, e que as pessoas de menor renda não possam fazer o que se chama o puxadinho, para sua filha que se casou. Nada tem a ver com crescimento desordenado de favela, que não existe no Rio de Janeiro, que é uma ficção, que é uma mentira criada por gente interessada em agredir a cidade, com ressonância por alguns meios de comunicação. Os estudos todos do IBGE e do IPP mostram que as favelas do Rio de Janeiro cresceram residualmente nos últimos 10 anos. Tanto essa conversarada de favelização do Rio de Janeiro, isso é uma conversa de ano eleitoral que a gente conhece e que não vamos dar importância. Mas me solidarizar com a nova vereadora Lilian Sá, que tem militância política na área da Rocinha e sabe perfeitamente separar o que é importante daquilo que é secundário. Mas o que eu queria dizer era outra coisa, senhor presidente, que eu queria me referir. Foi pedida a instalação de uma comissão especial por requisição da vereadora Andréia Vieira para acompanhar a licitação
da permissão dos serviços das linhas de ônibus da cidade. E me cabia, como líder do governo, indicar 2 membros para a formação dessa comissão. Não indicarei porque não vou estar aqui a dar palanque, a dar palco para brincadeira e para coisa que não é séria. Nós, como vereadores que somos, temos prerrogativas individuais para a fiscalização de qualquer ato do Executivo. Qualquer um. Tanto qualquer um de nós aqui, sem comissão especial, sem coisa nenhuma, nós podemos pedir ao Poder Executivo, por requerimento nosso ou por iniciativa política desse microfone, cobrar do Executivo qualquer informação e qualquer verificação de procedimento administrativo, inclusive licitatório. Ao lado disso, o Tribunal de Contas do município, órgão assessor dessa casa, investiga, verifica todos os editais e os processos de licitação que são feitos pela Prefeitura. E como órgão do nosso auxílio técnico, de assessoria nossa, nós temos como recorrer ao Tribunal de Contas do município permanentemente para que fiscalize aquilo que nós, eventualmente, achamos que não vai bem. Quantas vezes vários vereadores aqui recorreram ao Tribunal de Contas para que fosse verificada, averiguada, para que fossem instalados procedimentos especiais para verificar ações do Poder Executivo, da Prefeitura, que, eventualmente, um ou outro não achasse que fosse correta. Então, é assim que age aquele que quer trabalhar institucionalmente, seriamente. Criar uma comissão especial para acompanhar a licitação da permissão das linhas de ônibus. O que significa isso? Estar com 5 vereadores dentro da Prefeitura, nos organismos licitatórios, a futucar papel, a ver como é que funciona. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nunca vi isso. Isto é uma demagogia, isto é uma coisa de má fé, e a liderança dos democratas não indicará os membros dessa comissão para que ela vá ao arquivo, como uma iniciativa a qual falta seriedade e que nós achamos que não vale a pena investir. A mesa se indaga, se eu não indicando, a comissão vai ao arquivo. Não indica porque é diferente das CPIs. Nas CPIs, o presidente indica. Nas comissões especiais, vai ao arquivo. Portanto, a liderança dos democratas não indicará, porque, regimentalmente, eu estou informado de que eu não indicando, o pedido de comissão vai ao arquivo. Portanto, era essa a minha comunicação, para que não se especule nos meios de comunicação, como a vereadora requerente tem hábito de fazer, não se especule porque que nós não indicamos. Não indicamos porque não achamos o pedido sério. Não achamos sério. Se a vereadora quer ser consequente, ela faça uma lei aqui, dando consequência ao que ela disse no jornal. Ela disse no jornal que achava que o prefeito não devia licitar, porque estava em final de mandato. Devia deixar para o próximo prefeito. Faça ela uma lei prorrogando a permissão das linhas por 1 ano e meio. Faça ela uma lei e coloque em votação na casa. Se a vereadora acha que o prefeito César Maia não deve licitar, porque não lhe compete isso ao final de governo, ela faça uma lei prorrogando a permissão que termina em agosto por lei votada nessa casa. Não crie comissão especial, pelo menos com o meu apoio, para ficar criando dificuldades pelos meios de comunicação para a prefeitura da cidade. Não terá o meu apoio porque não é uma iniciativa séria. Declaração de voto. Palavra pelo ótimo vereador Márcio Pacheco. Na verdade, presidente, a minha intenção era declarar o voto em relação à matéria passada,
por conta do projeto de lei complementar, que suspende novas construções na área que menciona, que nós estamos falando aqui da questão da comunidade da Rocinha. Depois da intervenção da nova vereadora Lilian Sá, eu que sou réu, confesso, no desconhecimento total desta matéria, fiquei em dúvidas, vereador Lilian Sá, e fui buscar com mais ênfase as questões levantadas por Vossa Excelência aqui no próprio escopo do projeto. E me chamaram a atenção algumas questões, das quais, no seu artigo 1º, Vossa Excelência comentou sobre a questão dos acréscimos e modificações. Isso me chamou a atenção. Os acréscimos e modificações, se elas não forem devidamente elencadas, poderiam cair em segundas interpretações e poderiam mostrar que não poderiam ser feitas até mesmo obras de contenção, obras de reformas, obras de ampliação devidamente autorizadas. Então, Vossa Excelência, o projeto é um bom projeto, porque ele visa exatamente o não crescimento desordenado por conta da publicação do PAC, que é uma obra de reestruturação que será feita pelo governo. E eu perguntava ao vereador Leomar, e tem razão, o projeto é importante, tem que acontecer. Mas esta palavra, vereador Leomar, me chamou a atenção, quando se fala em acréscimo e modificação no projeto. E aí eu fiquei em dúvida, confesso que fiquei em dúvida, porque quando no artigo 1º desse projeto ele fala, bem como acréscimo e modificação, sem explicitar exatamente o que seria esse acréscimo ou autorização, poderia incorrer em dúvida no quesito reforma, ampliações autorizadas. E aí eu, como não sou especialista nessa área, votei pela aprovação do projeto. O projeto voltará, mas já tenho dúvida para votá-lo novamente, e talvez se viesse, votaria contra, do jeito que ele está. Então, me chamou a atenção, é claro, nós temos aqui, em 1992, Vossa Excelência estava aqui, quando falava do plano decenal da cidade de 1992, lá no seu artigo 227, já falava, no projeto de estruturação urbana, que era vedada a edificação de novas construções na Rocinha. Em 1992, Vossa Excelência estava na elaboração do plano diretor, exceto aquelas de iniciativa e responsabilidade dos poderes públicos. Mas aqui se especifica, no plano de 1992, vedada a edificação de novas. Não ficou vedada os acréscimos. E aí causou estranhamento e dúvida. No que diz respeito ao artigo 227, ficou vedada a edificação de novas. Mas o que diz o artigo 1º deste projeto, fica vedadas as novas construções, mas ficam vedados os acréscimos. Ficam vedados também as modificações. Aí me causou dúvida, confesso. Então, e eu estou citando aqui o vereador Leomar Coelho, porque talvez vou causar aqui não causarei espanto em dizer um dos maiores conhecedores desta causa urbanística da nossa atual legislatura, que sai da cidade. Então, como eu me refiro ao artigo 227 do antigo plano diretor já vencido, e neste mesmo artigo que veda as novas construções, não se refere aos acréscimos que se referiu esta nova lei. E aí, esta nova lei cai em contradição com o próprio artigo 227 do plano decenal, do plano diretor de 1992. E aí eu perguntaria, o que são acréscimos? O que são modificações? Se elas não forem explicitadas, nós não podemos fazer mais nada. Não poderíamos nem fazer uma varandinha, um quartinho do lado. E aí o vereador Paulo Serri e a vereadora Lilian Sá chamaram a atenção para aqueles que tenham um poder aquisitivo, que não tenham a capacidade de elevar novas construções, que queiram apenas dar uma comodidade a um filho, acomodar a sua família. E eles estarão impedidos por causa deste artigo aqui, verificado no artigo 1º. Aí me chamou a atenção. Eu concordo com o artigo 227 da lei, do plano decenal, e concordo que o PAC, ele deve impedir as novas edificações. Eu concordo com isso. Mas não posso imaginar
que esses acréscimos e as modificações, a não ser que eles estivessem absolutamente explicitados, eles poderiam ser impedidos. Né? Então, não porque ele seja errado, mas, na minha opinião, está omisso. Ele não está claro. E por não estar claro, apesar de ter votado sim no projeto, por falta de ser explícito, gostaria de dizer que, ao voltar o projeto, votarei não no projeto, vereador Paulo Serrique, por causa dessa comissão, dessa decisão aqui do artigo 1º. Quero dizer que eu considero o projeto bom, mas fiquei em dúvida. E por ficar em dúvida, eu quero dizer que votei a favor, mas já não tenho mais a mesma certeza de votar a favor do projeto por conta desse tamanho. E quero agradecer ao vereador Lilian Sá por ter chamado a atenção, em especial do que tange o teor do artigo 1º desse projeto. Voto sim, mas ao voltar talvez reflita na nova votação. E até vou encaminhar a comunidade, assim, algumas pessoas das quais conheço dentro da comunidade, para saber como deveríamos encaminhar esse projeto. Essa era a minha colocação, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Serrique. Senhor presidente, face a visível falta de possibilidade de deliberação no plenário, eu solicito verificação de quórum a Vossa Excelência. A presidência vai submeter a plenária a verificação de quórum. Você viu? Caprichado, hein? A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 16 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência avisa que hoje haverá solenidade para a entrega do título de cidadão honorário do município ao Dr. José Horácio Costa Aboudibe Júnior, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.